Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aqui para o Jordan. Ele escreveu aqui no comentário sobre aquele programinha que eu deixei o link lá na mensagem de ontem, sobre o programa Participa. E ele colocou aqui que ele já fez quase 10 mil nomes, revisão ali. É muito facinho por esse programa. Se você quiser saber mais, só vê o vídeo de ontem, tá bom? E pega lá o programinha lá que eu deixei no topo dos comentários, ou também na descrição do vídeo. Tá bom? Então um forte abraço aí pro Jordan por fazer esse trabalho, né? Ele falou que é uma bênção esse trabalho e ele falou até amanhã aqui, então até amanhã, Jordan. Um forte abraço para você e para sua família. Falando em programinha de ajudar, tem um irmão chamado André Lima, tá bom? Ele é muito bom nas escrituras e ele começou a fazer o estudo do livro de Mórmon. Então, se você está com dificuldade de estudar o livro de Mórmon diariamente, ele lançou esse lá no canal dele todo dia. Às 18 horas ele vai lançar o estudo do livro de Mórmon, tá bom? Então é muito interessante, vou deixar aqui nos comentários o canal dele, tá bom? Então todo dia eu vou estar estudando também, acompanhando as mensagens lá. Então ele começou no sábado, então ele fez o primeiro Nef capítulo 1, e no domingo fez ontem, né, o capítulo 2, e hoje ele vai fazer o capítulo 3 e a gente pode acompanhar desde o começo, né? Vai ser uma bênção aí para nós. Tá bom? Então o canal do André Lima vou deixar na descrição do meu vídeo aqui também. E um forte abraço aqui também para Rosiane, né? O sobrenome dela sempre erro para falar, né? É Rosiane Hickrocker ou Hickrockers, né? Ou Hancocker. Eu não vou conseguir falar direito aqui. Mas ela escreveu uma mensagem aqui que eu gostei bastante, né? Ela sempre pega a nossa mensagem aqui do estudo diário do Vem Segue, e ela põe para ouvir justamente quando o filho dela de 16 anos está próximo ali, né? E ela fala, será que ele está ouvindo? Não, mas estou colocando aqui, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa não está prestando atenção, né? E as pessoas quando mandam mensagem para mim no WhatsApp, né? Eu conheço ela, o esposo dela, já conversei com o esposo dela também no WhatsApp, e quando as pessoas mandam mensagem para mim, eu respondo. E aí esses dias ela pegou e colocou o áudio no meu do WhatsApp lá, eu respondendo, né, conversando com ela. Aí o filho dela, nossa, é aquele irmão do YouTube que tá falando com você? E aí então ela viu que realmente ele prestava atenção, né, quando ela estava colocando. É uma benção aí, é uma boa estratégia. Eu acho muito importante e de bom tom deixar os nossos filhos ver a gente estudando as escrituras, ver a gente se ajoelhando para se comunicar com Deus, para que eles possam ter essa visão conosco. Claro, né? Com certeza chamar os filhos, né? Para ter oração, tudo. Mas fora as orações em família e leitura de escritura em família, é muito importante que seus filhos vejam você estudando as escrituras, fazendo oração. Então, parabéns aí, irmã, por esse exemplo que você está dando aqui, tá bom? Vamos lá para o estudo de hoje. A gente vai estudar Daniel do capítulo 1 ao capítulo 6 essa semana. O livro de Daniel, eles são 12 capítulos, tá bom? Mas essa designação Vem Segue, a gente vai estudar somente 6 capítulos aqui. Se der tempo da gente tratar do estudo todo aqui, aí eu pego outros livros aqui do capítulos de Daniel, né? O livro de Daniel, ele é reconhecido também como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento. Ele fala de muitas coisas dos últimos dias. Tem outros livros, né, como o de Isaías, que fala também, outros livros, mas o livro de Daniel tem muita simbologia e a gente encontra essas simbologias identificando lá com o Apocalipse também, ou então é muito bom para a gente fazer esse estudo, tá bom? Vamos lá. Então, Daniel, ele é um outro profeta que foi chamado pelo Senhor, e agora pela época, nós temos três profetas contemporâneos. Nós temos Jeremias, que está lá em Jerusalém ainda, né? Por causa que Nabucodonosor levou, né, uma parte do povo cativo, né, 10 mil homens. Entre esses homens estava Ezequiel e também estava Daniel, tá bom? E o que acontece? Ezequiel, que nós acabamos de estudar semana passada, ele era da tribo de Levi, tá bom? Então ele ficou mais nas partes lá das fazendas, de grão, cuidar de gado, tá bom? E agora Daniel, ele é levado para a corte do rei. Por quê? Porque o rei pediu ali que levasse os melhores homens que fossem príncipes entre os judeus. E o que significa essa palavra príncipes, né? Por exemplo, é a casa de Judá, mas da casa de Judá, quem ia ser rei, ia ser da linhagem de Davi. Então significa que Daniel, ele era da linhagem de Davi.
assim como Jesus Cristo também é da linhagem de Davi, tá bom? Então, essa linhagem que foi levada lá, né, a gente vai ver 4 jovens, né, foi feita uma seleção e 4 jovens chegar lá. Mas vamos lendo aqui que a gente vai falando um pouquinho mais. Vamos aqui iniciando, falando sobre o nome, né, Daniel. O que significa o nome Daniel? O nome Daniel significa Deus é meu juiz, né? E tem os outros 3 amigos dele também que foram levados para a corte do rei ali. Um era chamado Ananias, que significa o Senhor tem sido grandioso ou bondoso. Tem Misael, que significa ele é alguém que vem de Deus. E temos Azarias, né, que significa que Deus é o meu ajudador. Bom, Nabucodonosor, ele trocou os nomes desses personagens, né, dessas pessoas aqui que foram servir lá na Babilônia, tá bom? Então ele trocava os nomes. E ao invés desses nomes bonitos aqui, com que tinha relacionamento com Deus, ele colocou nomes pagãos neles, né? Nome todos que tinham dos deuses pagãos ali. Por exemplo, né? Então aqui a Daniel, ele colocou o nome de Beltazazar, né? Que significa tesouro ou segredos de Bel, né? Que era um deus lá. O Sadraque também significa que inspiração do sol. Eles tinham o sol como uma divindade também. Mesaque significa aquele que pertence à deusa Sazak. E temos o Abid-negro, que significa aqui servo do negro, né? Que tem mais a ver com as estrelas, tá bom? Esse servo do negro significa mais um deus que eles tinham ali como uma estrela também. Tá bom? Então a gente vê que eles trocaram os nomes para tirar a identidade deles ali, mas no livro de Daniel a gente vai ver que o rei ele se dirige a ele com esse nome, né? Sadraque, Mesaque, Abid-negro. Porém, no próprio livro aqui eles não dão importância para esses nomes, tá bom? O Daniel, ele fala eu Daniel, ele não mudou. Isso é muito importante e é uma mensagem que o presidente Nelson tem falado em nossos dias, né? De não recebermos títulos ou rótulos, né? O que uma pessoa pensa de você ou ela te rotula, isso não define quem você é. Você é um filho de Deus. Eu gosto muito de usar nomes substantivos, aí sim, né? Nomes substantivos que levam para o bem. Por exemplo, nós somos cristão, que vem da palavra Cristo. Então, os que seguem a Cristo são cristãos. Nós também somos os santos dos últimos dias. Porque na época, no Novo Testamento, os membros da Igreja de Cristo se chamavam santos, né? Por ser uma referência ao santo de Israel. Então são nomes substantivos aí. Esses nomes são muito adequados a gente usar e usar nas pessoas. Agora, rotular a pessoa como ladrão, como sei lá, rotular a pessoa de burro, essas coisas não é legal. E o presidente ele já falou contra isso aí, tá bom? Então, já começa com uma mensagem linda aqui. O versículo 2 aqui, né, em Daniel capítulo 1, diz assim, ó. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa do Deus das suas mãos, e levou-o para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios do tesouro junto com os seus deuses, né? Então aqui fala que Nabucodonosor levou os objetos, né, do templo para o templo do Deus dele lá, tá bom? A gente vê aqui também que não é mencionado a Arca da Aliança, tá bom? Existe uma tradição, não está nas escrituras, né? Onde foi parar a Arca da Aliança, né? Existe na tradição dos judeus que Jeremias, que estava lá em Jerusalém, sabendo desse cerco e do que estava acontecendo, ele pegou e mandou esconder, né? Ele saiu ali com um grupo de pessoas e escondeu a Arca da Aliança. Ele colocou dentro de uma caverna e mandou que cobrisse, né, a boca dessa caverna e disfarçasse ali de modo que parecesse que não havia caverna nenhuma ali naquele local. E algum, né, até nessa tradição diz que alguém até desenhou ali o lugar para saber o local exato onde estava a arca, mas ele proibiu, né? Ele falou que não era para fazer nenhum registro. Mas isso é uma tradição, né? Porque muita gente pergunta onde foi parar a Arca da Aliança. Bom, não foi para Nabucodonosor, tá bom? Vamos continuar aqui. O versículo 3 diz assim, ó. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, e trouxeram alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, né? De boa aparência, instruído em toda sabedoria, e sábios em toda a ciência, e versados em conhecimento, né? Então aqui falou também que eles tinham que ensinar
a língua deles para esse povo, né? Bom, a língua hebraica, ela é um pouco parecida com o aramaico, tá bom? Tem palavras, seria igual o português e o espanhol aí, né? Dá para entender o que a outra pessoa está falando, mas são línguas diferentes. Tanto, algo interessante no livro de Daniel é que ele foi escrito tanto em hebraico como em aramaico. Tem capítulos que foram feitos em hebraico, né? Tem capítulos que foram escritos em aramaico, tá bom? Então, só para o primeiro capítulo aqui, ele foi escrito em hebraico. O segundo capítulo de Daniel já não foi escrito em hebraico, foi em aramaico. O último capítulo, que é o capítulo 12, termina em aramaico também, né? Então, tem essa mistura. É o único livro que tem essas misturas aqui dentro do próprio autor. Tá bom? E aqui também é o próprio autor, né? É o Daniel, tá bom? Daniel é o próprio autor desse livro. Ou na verdade, né? Esses registros que nós temos agora, alguém revisou esses registros e escreveu como se fizesse um resumo da história de Daniel e colocou aqui no livro para nós, tá bom? Não é tem várias, inclusive tem algumas discussões acadêmicas sobre isso, né? Será que foi Daniel mesmo que escreveu esse livro, né? Alguma coisa assim. É porque tem algumas palavras da época aqui do livro que, pela época que foi escrito, alguns instrumentos não existia, né? Alguns nomes de lugares ali foi dado depois. Então as pessoas falam, então tá fora de época isso, né? Então não foi Daniel que escreveu. Mas foi Daniel, e eu acredito que alguém revisou esses escritos, né? Assim como todos os outros de Moisés, os registros que nós temos não são tão antigos como a data que a perspectiva da data ali, tá bom? Foram escritos achados depois e fazendo, né, como a gente tem a arqueologia, fazendo um estudo desse registro, eles conseguem saber a data exata que aquele registro foi escrito, tá bom? Então eu acredito que foi uma revisão aí. Mas quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio Daniel aqui. Então aqui está falando sobre isso, né? Que eram qual tipo de pessoas eles iam levar ali. Que eram pessoas da linhagem real, que tinha que ser da linhagem de Davi. Algo bem interessante aqui que eu vi também, que eu notei, que ele levou pessoas que tinham conhecimento, tudo. A gente vê muito a negligência dos pais em ensinar os filhos, mas aqui a gente não vê isso, né? Aqui a gente vê que alguns judeus, eles sim ensinavam muito bem os seus filhos. E isso vai estar bem explícito aqui no livro de Daniel. Pessoas aqui que eram jovens, né? Eles tinham aproximadamente aí 17 anos, esses jovens que foram levados ali para o palácio, né, Nabucodonosor. Eles tinham aproximadamente 17 anos, e como eles estavam certos de si em guardar o mandamento de Deus, eles eram estudados, sabiam escrever todas as coisas. Tá bom? Então é algo bem interessante aqui para nós falarmos sobre isso. Então falar sobre o papel dos pais, né, em ensinar eles e principalmente ensinar sobre o caráter, né? A gente fica muito evidente o caráter de Daniel e dos amigos dele aqui. Versículo 8. Né? Aqui no versículo 8, o que acontece? Né? Ao serem selecionados, tinha uma alimentação específica que eles tinham que comer. E os judeus, eles não comiam certos tipos de alimentos, porque era proibido na lei de saúde ali, a palavra de sabedoria, e entre eles era o porco e outros alimentos ali também. E era para eles se alimentar com essas iguarias do rei. Tá bom? Eles podiam simplesmente pegar a carne que não era, né, própria para consumo ali e dispensar e comer as outras coisas, mas eles rejeitaram totalmente aqueles alimentos, tá bom? Mas eles fizeram isso de uma forma muito educada ali, né? E o que acontece? Por que eles não queriam comer? Aquele alimento, eles eram sacrificados a deuses, tá bom? E aí então o rei se comia daquele alimento e também mandava para aqueles da realeza ali, que eles estavam no palácio, comer. Então o problema ali também estava na fé, tá bom? Ele não queria comer algo que era sacrificado a outros deuses. Então, tanto Daniel como os outros, né, 3 jovens, eles recusaram-se a comer. O chefe lá dos eunucos ficou preocupado, dizendo que eles ficariam mais fraquinhos e que a cabeça dele ia rolar, né? Que o rei ia mandar matar ele. Olha só o que diz aqui no versículo 8, né? Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho com que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Ele pediu um outro tipo de comida ali. A frase mais linda
que eu acho nesse versículo 8 aqui, é que diz aqui, né? Dizendo, resolveu no seu coração. Ou seja, ele não esperou chegar a ocasião ali para decidir, né? Ah, eu não, será que eu tomo essa bebida forte ou não? Será que eu como? Ele já tinha resolvido no seu coração. Esse é o nosso problema quando nós estamos diante de uma tentação. A gente já tem que decidir antes. Na verdade, nós já decidimos, porque quando nós fazemos o convênio com Deus, o batismo, nós já estamos nos comprometendo a guardar os mandamentos de Deus. Mas eu acho lindo esse versículo quando diz que ele já resolveu no seu coração. Bom, a mensagem está ficando grande aqui, eu preciso terminar. Quero compartilhar aqui rapidamente com vocês a história de no capítulo aqui, ó, dos presidentes da igreja, o capítulo 18 do David O. McKay. Eu gosto muito aqui, porque fala um pouquinho sobre esse está decidido no seu coração, né? Aqui conta a história assim, né? Um rapaz decidiu trabalhar numa firma de carpinteiro, tá bom? Ele foi aprendiz ali numa firma de carpinteiro. E quando ele chegou lá, né, ele foi recebido calorosamente pelas pessoas daquela empresa. E aí então eles falaram, vamos comemorar, vamos beber. E aí cada um pegou um copo de cerveja e tentou passar ali para ele, né, o copo de cerveja. E aí ele disse, não, obrigado, eu não bebo. Né? Olha só como se deu o diálogo aqui, né? Então disseram para ele rispidamente, rapidamente um amigo empregado não quer... Peraí, deixa eu começar de novo aqui, ó. Ele disse, não, obrigado, eu não bebo. Aí um deles disse, bem, disse um antigo empregado, não queremos em nossa empresa um homem que não bebe. E ele respondeu, bem, disse o rapaz, se me aceitarem para trabalhar aqui, vou ser o primeiro. O outro agarrou-o pelo colarinho e disse, rapaz, essa cerveja é sua. Você vai ficar com ela, por dentro ou por fora. Ou seja, ele ameaçou ele, olha, se você não beber, eu vou jogar essa cerveja em você, mas essa cerveja vai ser sua. Eu achei, olha a resposta que esse rapaz deu, né? Ele disse assim, muito bem, cheguei aqui com o meu casaco limpo e minha consciência tranquila. Vocês poderão sujar minha roupa se quiserem, mas não vão manchar o meu caráter. Né? O presidente McKay aqui, né, ele fala que esse rapaz ele foi treinado, não somente ensinado, mas ele foi treinado para que quando chegasse essa situação ele já estava decidido no seu coração, assim como Daniel já estava decidido no seu coração. Bom, tem bastante coisa aqui, eu vou ver se eu coloco essas coisas aqui na descrição do vídeo. E o versículo 8, a parte que mais me tocou é essa, resolveu no seu coração. Que nós possamos resolver no nosso coração já essas questões de palavra de sabedoria, do dízimo, já colocar no nosso coração, nós vamos viver a palavra de Deus, tá bom? É essa a mensagem que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.